Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Amados irmãos, minhas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula acerca de estudos do Ramadã. Falamos na nossa primeira aula do conceito do jejum. Falamos na segunda aula sobre a prescrição de jejum. E nós, na última aula, que é a segunda, falávamos de não entendermos que o Ramadã é não entendermos que Allah subhanahu wa ta'ala está com isto, querer sim, querer não entendermos como uma compulsividade apenas. Tudo bem, a partir do momento em que você é submisso, você é muçulmano, então você já sabe que tem 5 pilares que deve trazer na sua prática, dependendo das suas capacidades, alguns dos pilares. Mas devemos entender o Ramadã como uma prescrição, como uma receita para alcançarmos o temor. Amados irmãos, nesta aula gostávamos, insha'Allah ta'ala, de abordarmos aspectos que têm a ver com a obrigatoriedade do Ramadã, isto é, para quem o Ramadã é obrigatório. Sim, quem deve jejuar? O Nabi, alayhi salatu wassalam, já nos fala tanto sobre esta temática e nós extraímos, através de hadiths de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e dos grandes livros dos juristas islâmicos, a unanimidade nestes juristas que o Ramadã, ou quem deve jejuar, o Ramadã é obrigatório para 5 tipos, ou para uma pessoa que reunir 5 condições. Repito, o Ramadã torna-se obrigatório para uma pessoa, um servo que reunir 5 condições. Nós vamos enumerar todas elas e, insha'Allah, em cada aula, dependendo do tempo, vamos detalhando, porque é importante detalharmos. A primeira condição é ser muçulmano. O Ramadã, a primeira condição da sua aceitação, quando falamos para quem é obrigatório o Ramadã, e quando falamos quem deve jejuar, estamos aqui a falar também de quem o Ramadã é aceite. Isto é, quem é aquela pessoa que quando jejuar, Allah aceita? Quais são as condições que nós devemos reunir para que o nosso jejum não seja em vão? Então, primeiro é o ser muçulmano, certo? Quem é que é muçulmano, o Ramadã é obrigatório para ele. Segundo, o ser mukallaf. Mukallaf seria uma pessoa que digamos que é imputável, uma pessoa que já atingiu a puberdade e uma pessoa que está, que está sã mentalmente. Significa uma pessoa sádia e uma pessoa sã mentalmente e que tenha atingido a puberdade. Com mais devagar a gente vai explicar de forma detalhada sobre este segundo ponto. Com isso estamos a dizer, primeira condição, ser muçulmano. A pessoa que não é muçulmana, o jejum dele não é válido. Segundo, ser mukallaf. A pessoa que não é mukallaf, a pessoa que não é imputável, então o jejum dele também não se deve obrigar a jejuar e o jejum dele também pode não ser válido. Quando digo pode, havemos de esclarecer o porquê. Terceira condição é quando essa pessoa estiver apto a jejuar. Atenção, estamos a falar na aptidão de jejum. Aqui pode envolver aptidão física, aptidão mental, por aí. Quarta condição, se esta pessoa estiver domiciliado, isto é, não estiver viajando. Significa que
para quem estiver viajando, mesmo no tempo do Ramadã, o jejum não é obrigatório para ele, mas não estamos a dizer que ele não vai jejuar ou não vai pagar o dia. Havemos de explicar de forma detalhada, inshallah. A quinta condição, que é a última, que eu disse, a unanimidade nos juristas. A quinta condição é não haver ou não houver nenhum impedimento para jejuar. Aqui estamos a falar das mulheres, tem alguns impedimentos para jejuar. Por aí, havemos também explicar. Amados irmãos, se essas 5 condições forem cumpridas, então o jejum é obrigatório para esse servo. Por que não dizer, então o jejum é válido, inshallah, para este servo? Vamos tentar detalhar a primeira condição que os juristas aqui colocam. Como eu disse, os juristas não tiraram isso à toa, não tiraram das suas mentes. Extraíram do Corão e da Sunnah, e nós já vemos trazendo aqui, inshallah, algumas provas, algumas evidências de que levou a eles a afirmarem categoricamente assim. Lógico, foram ensinados por Nabi alayhi salatu wassalam, os primeiros muçulmanos, e assim sucessivamente até na nossa era, até a última era. Primeira condição, falamos do muçulmano. Significa que os kufares, isto é, os que renegaram a fé, os descrentes, estes estão excluídos na primeira condição. Que isso quer dizer, eles não são obrigados a jejuar, e mesmo que eles jejuem voluntariamente, enquanto mantiverem-se renegadores da fé, atenção, sublinhem essa expressão, enquanto eles mantiverem-se como renegadores da fé, então o jejum deles não é válido. Eles passam fome, ou podem passar sede, mas o jejum não é válido. Esta expressão pode, ou esta sentença pode até trazer alguma mágoa para certas pessoas. Mas sim, se o próprio muçulmano, se ele jejuar e descumprir com algumas regras, muçulmano, crente em Allah, crente no mensageiro de Allah, fiel, se ele descumprir com algumas regras, o jejum também dele pode não ser válido. Imagina aquele que não acredita, aquele indivíduo que renega o pagador deste jejum, aquele indivíduo que renega a pessoa que trouxe, ou a pessoa pelo qual este livro sagrado foi trazido até nós. Amados irmãos, vou repetir. Se existir um renegador da fé, não é obrigado a jejuar. Porém, se ele voluntariamente decidir jejuar, enquanto ele continuar como renegador da fé, quem sabe isto é Allah, o seu coração com Allah. Enquanto ele continuar, o seu jejum não é válido. Agora, uma outra particularidade importante aqui, caso ele futuramente se torne muçulmano, ele futuramente se tornou muçulmano, será que aqueles jejuns passados, quando ele era renegador da fé, era descrente, era kafir, deve pagar? A Sharia islâmica diz que ele não precisa compensar os jejuns perdidos anterior. Ya Allah, quão misericordioso Allah é. Imagine uma pessoa que viveu 60 anos e decidiu abraçar o Islã. Imagina se Allah tornasse obrigatório que ele pagasse todos aqueles anos. Como é que ele seria? Alhamdulillah. Louvamos Allah, o enaltecemos por esta graça infinita por parte dele. Amados irmãos, o não muçulmano, que depois de abraçar o Islã, os jejuns perdidos, ele não precisa pagar. Temos várias evidências de Nabi alayhi salatu wassalam, acima disso do Corão al-Karim. Amados irmãos, a Rasul sallallahu alayhi wasallam diz: Al-Islam yahdi ma qabla. O Islã demole, desconsidera, desqualifica todos os pecados anteriores. Isso é, a sua submissão ao Islã, a sua reversão ao Islã, todos os seus pecados anteriores já foram perdoados, inshallah ta'ala. Se essa conversão ou se essa reversão for uma reversão com sinceridade. Amados irmãos, o que nos faz afirmar que a pessoa que não é muçulmana, se jejuar, o jejum não é válido, é o versículo 54 do capítulo 9 do Surat At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala diz, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ
نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Allah subhanahu wa ta'ala fala desses renegadores da fé ao dizer que suas caridades não serão aceites. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. As suas caridades não serão aceites. Por quê? إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. Por motivo de eles serem renegadores da fé em Allah, isto é, por motivo de eles descrerem em Allah e em seu mensageiro. Então, este motivo é que faz com que as suas caridades, por mais que sejam benéficas para todo mundo, não lhes serão aceites. Por quê? Porque eles não doaram para demonstração, aliás, por submissão a Allah. Eles doaram com outras intenções. Então, o ganho é esse. Allah continua neste versículo, disse: وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى. E não realizam as suas orações senão enquanto preguiçosos. Significa, mesmo que eles fazem as orações, eles fazem com uma certa preguiça notável. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. E mesmo aquilo que eles doam, se eles não forem muçulmanos, e alguém vir informar, faça doação, porque Allah vai fazer isto, ou viverem num país em que a lei é islâmica, e aí haver esta necessidade deles doarem, Allah subhanahu wa ta'ala diz, eles não despendem suas riquezas, senão enquanto estão de mau humor, enquanto estão de mau grado, enquanto estão de má vontade. Amados irmãos, na base deste versículo, se uma contribuição não é aceita perante Allah, mesmo que beneficia muitas pessoas, por causa do quê? Da sua descrença, da sua renegação da fé, então o resto das ações também não serão aceites. O resto das orações também não serão aceites. Uma outra particularidade, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Anfal, Bismillahir Rahmanir Rahim, قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Significa, é a prova que nós queríamos ao afirmar que aquelas ações que eles não praticaram com a sua submissão ao Islã, eles não são exigidos a pagar. Allah subhanahu wa ta'ala diz: قل للذين كفروا, diga aos renegadores da fé, em Yantahau, se eles se arrependerem, saírem desta renegação, submeterem-se a Allah, voltarem para o Islã, então, yughfar lahum ma qad salaf, ser-lhes já perdoado todo o seu passado. Surat Al-Anfal, capítulo 8, versículo 38. Amados irmãos, minhas irmãs, isto é o que nós temos para detalhar na primeira condição, que o ser muçulmano é a condição primordial para que o jejum torne-se obrigatório para o muçulmano e que seja válido, e que foi provado por vários relatos de Nabi alayhi salatu wassalam, relatos esses mutawatir, que por sua vez todos aqueles que reverteram-se ao Islã, abraçaram o Islã no tempo de Nabi, em nenhuma ocasião o Nabi disse para pagar as ações anteriores, como as orações, os jejuns, por aí em diante. Amados irmãos, minhas irmãs, isto é que nós poderíamos deixar. Inshallah, na nossa próxima aula, detalharemos da segunda condição, da terceira e assim sucessivamente até terminarmos a quinta. Barakallahu fikum, Allahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين